Olá pessoal, eu sou Eliane Vieira, sou professora de língua portuguesa. Essa é a nossa quinta aula, falando sobre as aulas anteriores, sujeito, tipos de sujeito, e agora eu vou falar sobre tipos de predicado. Antes de começar a aula, eu gostaria de agradecer as pessoas que têm mandado e-mail, as pessoas que têm sugerido alguns temas para a nossa videoaula, tirado dúvidas sobre a língua portuguesa por meio do e-mail. Então, eu fico feliz porque este trabalho, de alguma forma, tem ajudado algumas pessoas ao longo aí desses dias e de diversas partes do nosso Brasil. Então, em primeiro lugar, tipos de predicado. Nós já vimos que predicado é aquilo que se declara a respeito de um sujeito. Quais são esses predicados? Eu tenho predicado verbal, predicado nominal e predicado verbo nominal. Predicado verbal, você vai gravar o seguinte: é aquele que tem como núcleo um verbo. Mas que tipo de verbo? O verbo precisa ser transitivo direto, transitivo indireto, transitivo direto e indireto ou verbo intransitivo. Então, repare que aqui não entra o verbo de ligação. Então, no predicado verbal, o predicado verbal não contém o verbo de ligação. Vamos aos nossos exemplos. Ele chegou cedo para a aula. Para eu descobrir o sujeito, eu vou ao verbo. Quem chegou cedo? Ele é o sujeito. E eu tenho o predicado, chegou cedo para a aula. Agora eu preciso classificar esse predicado. Que tipo de predicado é este? Então eu vou ao verbo de novo. Verbo chegar, quem chega, chega, é um verbo intransitivo, ou seja, ele não precisa de complemento, ele não precisa de nenhum outro termo para que ele seja explicado. Então, é um verbo que não exige nenhum tipo de complemento, portanto, um verbo intransitivo. Verbo intransitivo, você repara que chegou cedo para a aula. Ele é o núcleo da ação, não é isso? O verbo é sempre o núcleo de uma ação verbal. Então, eu tenho um verbo intransitivo. Este predicado todo aqui eu classifico como predicado verbal. Então, vou botar aqui um P, V para vocês, predicado verbal. Frase de baixo. Quero um CD. Quem quer um CD? Eu. Então, aqui nós temos o sujeito oculto para algumas bancas. Ainda aceita o sujeito oculto, elíptico, desinencial. Ou simplesmente o sujeito simples. É aquele sujeito que não aparece, não é isso? Mas pela desinência do verbo eu consigo identificar este sujeito. Então, eu tenho um sujeito simples ou um sujeito oculto. Quem quer alguma coisa. Então, eu classifico como verbo transitivo direto, o verbo querer. Quem quer alguma coisa. O que eu quero? Um CD. Então, verbo transitivo direto, está aqui na nossa regrinha. O núcleo desse predicado, você repara que aqui eu só tenho o predicado, não é isso? O predicado que a gente vai classificar como predicado verbal, porque o núcleo da ação é um verbo transitivo direto. Embaixo, preciso de uma ajuda. Quem precisa, precisa de alguma coisa. Então, o verbo precisar é um verbo transitivo indireto, ou seja, ele precisa de um complemento com uma preposição obrigatória. Olha aqui a preposição obrigatória, é o de. Ó, quem precisa, precisa de, não poderia falar preciso uma ajuda. O verbo precisar, lembrando que ele também assume a transitividade direta, porém num outro sentido, tá? Depois a gente vai falar sobre isso. Então, preciso de ajuda é um verbo transitivo indireto. Está aqui na minha regrinha, ó, perfeito. Então, aqui eu também tenho um predicado verbal. Agora, o predicado nominal é aquele predicado que tem como núcleo um predicativo ou um adjetivo, se a gente pensar em morfologia. Então, o núcleo do predicado nominal é um predicativo e ele aparece com verbo de ligação. Então, vamos lá. Verbo parecer. Vou descobrir o sujeito. Quem parece preocupada? Aquela menina, ó. Aquela menina é o sujeito. O verbo parecer
é um verbo que não exprime nenhuma ação, não é um verbo de ação, é o que a gente chama de verbo não nocional, não é isso? Então, ó, eu tenho como núcleo, aquela menina parece preocupada. O núcleo da minha ação aqui, o núcleo da minha frase, a palavra mais importante é preocupada, não é isso? Então, o verbo parecer é um verbo de ligação. Então, aqui eu tenho, ó, verbo de ligação mais predicativo. Essa é a estrutura básica para o predicado nominal. Portanto, aqui eu tenho um predicado nominal. A de baixo, ó, ele é professor. Por que eu coloquei aqui ele é professor? Por que eu coloquei esta frase? Porque professor aqui é um substantivo, não é isso? Porém, o predicativo, por ser uma função adjetiva, algumas pessoas acham que aqui professor está funcionando como um adjetivo, e não é. Professor aqui é substantivo, mas o predicativo ele também pode ser exercido por uma palavra de base nominal, um substantivo, um pronome, não é uma característica própria somente do adjetivo. Então, ele é professor, verbo de ligação, verbo ser, professor, substantivo, mesma estrutura lá de cima, predicado nominal. João está cansado. Mesma coisa, ó, quem está cansado? João é o sujeito, o está aqui é um verbo de ligação e cansado o predicativo. Então, eu tenho verbo de ligação mais predicativo. Aqui eu tenho um predicado nominal. Predicado verbo nominal, é a terceira aqui. É a junção das duas lá de cima, ó. Ele tem como núcleo um predicativo e, além de um predicativo, tem um núcleo verbo. Quais são esses verbos? Os lá de cima, transitivo direto, intransitivo, transitivo direto e indireto, e verbo transitivo indireto. Ó, ele chegou ou chegou cansado. Chegar é um verbo intransitivo, nós já vimos lá em cima, é isso? E cansado é o predicativo. Ó, então, verbo intransitivo mais predicativo é igual predicado verbo nominal. Embaixo, achamos o filme excelente. Quem acha, acha alguma coisa. O verbo achar é um verbo transitivo direto. Eu achei o filme o quê? Excelente, olha. Achamos o filme excelente. É o filme que é excelente. Aqui eu tenho um predicativo que não é do sujeito, é um predicativo do objeto, mas isso não se dá simplesmente com o predicativo do sujeito. Posso ter também um predicativo do objeto. Então, predicativo igual a predicado verbo nominal. E embaixo, eles assistiram felizes ao filme. Ó, mesma coisa, ó. Verbo assistir, nós já vimos que no sentido de ver e presenciar é verbo transitivo indireto, mais o felizes ali, que é o predicativo, é igual a predicado verbo nominal. Bom, pessoal, essa é uma aula sobre, essa nossa aula sobre tipos de predicado, bem fácil. Depois eu vou fazer alguns exercícios juntamente com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Aqui está meu e-mail, prof.elianevieira@gmail.com. Fiquem com Deus e até a próxima.